O Pod na Laje é um podcast produzido pelo coletivo Merak, buscando incentivar e dar voz às pessoas de dentro da comunidade. Não deixe de nos acompanhar também pelas redes sociais, @podnalaje. Olá pessoal, eu sou a Ana Eurico, uma das apresentadoras do Pod na Laje, e estamos aqui hoje para falar sobre transformação social através do circo. Oi, eu sou a Yasmin, também sou a outra apresentadora do Pod na Laje. E, como a Ana disse, hoje a gente vai falar um pouco sobre a vida circense e a gente tem conosco Verônica Tapia. É um prazer ter você aqui com a gente e a gente está muito ansiosa para poder bater esse papo e conversar um pouco mais sobre toda a sua carreira e trajetória até agora. Que bacana, fiquei muito feliz pelo convite. É um imenso prazer estar aqui com vocês, na nossa comunidade, né? Acho que isso é o mais importante. Bom, a gente está super animada com essa conversa. E para iniciar os trabalhos, né, conte um pouco pra gente a sua trajetória, da onde surgiu, né, esse amor pelo circo. A gente meio que já sabe, mas eu acho que o nosso público quer conhecer um pouquinho mais. Na verdade, gente, assim, acho que esse amor ele veio já de geração, né? Então, eu sou a quinta geração de uma família itinerante, né? Os meus pais não, a gente vai voltar mais lá atrás, né? O meu avô e meu bisavô, eles chegaram aqui em mais ou menos 1919, se eu não me engano, para trabalhar no Teatro Municipal. E eles ficaram, se apaixonaram pelo Brasil, né? O meu avô era pequeno, né? Tinha 11 anos, 10, 11 anos, e realizava alguns números circenses. Eles eram ótimos artistas, né? Vieram do Chile, então a minha família é chilena, a família Tapia é chilena. E de lá pra cá a família foi crescendo, as gerações foram passando. E a gente hoje, né, além do circo em itinerância, a gente acabou trilhando aí esse caminho do circo social. E eu agradeço sempre por ter vindo parar aqui na comunidade do Guapuri, que eu amo de paixão. Eu estou quase 30 anos aqui, né, hoje eu falo que é a minha casa, literalmente, né? A gente sabe que você tem uma trajetória social muito extensa e muito importante. E a gente queria entender um pouco mais sobre como o circo influenciou e influencia essa parte social da sua vida, assim. Sim. Quando a gente pensa em projetos sociais, o espaço socioeducativo, pensando na minha trajetória, me remete primeiro ao meu avô, né? Então, assim, acho que todo esse processo de construção da educação, espaço no escolar, veio partindo dele, né? Então, meu avô ele foi o primeiro professor da escola Piolim, que foi a primeira escola de circo que teve aqui em São Paulo, né? Na verdade, foi a primeira escola de circo do Brasil, né? E a Piolim, o meu avô, ele começou a dar aula para pessoas no espaço, né? Então, esse circo escola ele foi montado para atender filhos de artistas de circo, mas começou a perceber que teve uma procura muito grande das pessoas de fora. E ali ele começou a atender, né, ter alunos que hoje em dia são, né, grandes artistas, né, na verdade já estão passando para os seus filhos, netos. E nesse momento eles começaram lá também a atender crianças, né, jovens de comunidades. Na década de 90, né, quando inaugurou o Circo Escola, em 89 a gente chegou, ele foi inaugurado em 90, o meu pai e a minha mãe, eles vieram para trabalhar no projeto social. Então, eu posso dizer que, assim, além de nascer dentro do circo, os meus pais, eles trazem, né, muito importante essa questão da educação espaço escolar. Eu fui uma aluna de espaço social. Né? Então, eu acho que o que é mais importante é isso, você cresceu dentro de um espaço socioeducativo, você entendeu outras linguagens artísticas, não só o circo. E eu comecei a compreender também a importância do circo para todas elas. Né? Então, não é você olhar de fora, olhar um espaço, você olha tudo coletivo. Né? Então, é dança, é música, é o circo, e o circo ele traz tudo isso. Né? Então, eu acho que por ter vindo, né, dessa construção de conhecimento que a minha família trouxe, ter parado aqui, ter sido aluna do espaço, né? Além de aluna dos meus pais, dos meus avós, porque meu pai, a minha avó, o meu avô, os meus pais, a minha tia dava aula no espaço social também, então eu acho que eu cresci
nesse meio, mas eu conheci outros educadores, né, profissionais de teatro, da música. Então eu acho que isso me despertou mesmo essa vontade de dar continuidade, de trabalhar com o espaço socioeducativo. Só que antes disso, assim, eu precisava buscar uma formação. E aí eu vou explicar por quê. Porque o circo, as pessoas tinham um olhar muito preconceituoso. Por você ser Por ser circense, exatamente. Isso é muito sério. Só que eu percebia isso quando era jovem. Mas, por exemplo, já aproveitando, né, a Sim. deixa, quais dificuldades você enfrentou por Sim. conta disso, por exemplo? Então, eu percebia muito nos meus pais ainda. Esse preconceito, ele vinha desde um relatório a um planejamento. Então, assim, muitas vezes eu percebia que eles não participavam de reunião pedagógica. Eu era adolescente ainda. Só que quando tinha que levar as apresentações, as primeiras pessoas que eram chamadas eram os professores do circo e os alunos do circo, que eram incríveis, por sinal que nessa época, eu acho que aqui no Guacuri foram os melhores alunos aí. Então, lógico que eu vou puxar a sardinha pro nosso lado. Não, Mas eu não literalmente tenho nem... eram alunos incríveis, eles já faziam coisas que profissionais estavam fazendo. É, né? eu lembro, pegando o que você está Sim. contextualizando, que eu era pequena ainda, Sim. já tinha o circo, e eu lembro que a minha mãe foi levar pra gente assistir uma apresentação de circo. Sim. Meus primos eram, na época eles já faziam circo, eles faziam cama elástica. Sim. Cama elástica, malabares, entre outras coisas, Sim. né? E aí eu lembro que a primeira vez quando eu entrei lá, você já dá um boom, né? Porque você tinha uma lona de circo azul e branca, então era aquela coisa meio impactante, né? E eu lembro que quando a gente foi, enfim, sentou, apresentou aquela coisa, né? De circo, os palhaços, mas eu lembro que eu me encantei muito, mas demais, assim, eu acho que não tem como, né? Você ir num circo e não se encantar, sendo criança. Eu tinha o quê? 4, 5 anos, eu era bem pequena. E aí eu lembro muito nitidamente, assim, esse meu primeiro contato com o universo do circo, com o universo social. E não me tira da cabeça quando eu vi as meninas fazendo trapézio, arame, que naquela época já tinha, né? E os meninos na cama elástica que parecia que eles flutuavam de tão alto que eles iam. Para você, a questão da importância que ele tem com o cuidado com o seu corpo, porque o seu trabalho é o seu corpo, né? Exatamente. Entre outras coisas. Então, eu não sabia desse outro lado das dificuldades mesmo. Assim. O circo tem essa trajetória diferente, mas quando a gente pensa numa questão histórica, a gente percebe que ele passou por períodos, né? E esses períodos, né, a gente conseguiu, isso eu trago do livro, né, que eu escrevi, que a gente consegue passar ele do circo família, que é aquele circo em itinerância, onde essa aprendizagem era de pai para filho, e ele foi tomando um formato diferente até ele chegar no circo social e hoje no circo educação, porque eu trabalho na escola, né, com crianças e jovens, as atividades circenses na aula de educação física. Só que conforme ele vai passando por esses períodos, vai apresentando e acontecendo questões que muitas vezes a gente desacredita, né? Assim, no século XXI a gente ainda ouvia algumas coisas, né? Que não teria que ouvir nem que está acontecendo. Por exemplo, cite uma assim. Eu vou citar uma que foi não mais criança, né? Então, criança eu lembro dessa questão dos meus pais, algumas vezes não participar de reunião, ou participar e não falar. Né? Então, a minha mãe às vezes comentava isso, né? Eu ouvia, então eu ficava muito chateada, né? Mas depois que eu comecei a trabalhar com projeto social, que foi aqui no Guacuri mesmo, né? Que aí passou o tempo e veio outras instituições, né? Para poder tomar conta do espaço. E eu ouvi de uma curadora circense, né? Que ela veio para cá como curadora circense, de que os profissionais de circo não ganhavam prêmio porque não sabiam escrever. E aí você faz uma segunda reflexão, né? Da onde, na verdade, primeiro assim, da onde que vem esses questionamentos na própria cabeça dessas pessoas, entende? Assim, eles pensam naquele momento, quando você fala algo que pode atingir o outro. Sim. Então, acho que a partir do momento que você trabalha com ação social, ou com espaço socioeducativo, ou com educação, indifere. Né? A gente precisa olhar para o outro, entender a história do outro. Né? E aí eu falei, eu pensei comigo, né, assim, eu preciso realmente buscar uma formação
mas não pouca formação. Então, a gente vai buscar uma formação de verdade agora, né? Eu quis provar realmente que, sendo de circo, sendo mulher, eu acho que já começa por aí, né? Então, você sendo mulher, sendo circense, né? Eu posso sim escrever projeto, né? Eu posso sim dar aula na educação superior, eu posso sim entrar na universidade, eu posso sim escrever um livro, eu posso sim ser acadêmica, entende? Porque muitas vezes você não pode, Te ou colocam nesse num lugar, lugar né? que não é seu, Sim, né? Então, por ser de circo, mas muitas vezes o preconceito não é o ser de circo, o preconceito é você morar numa comunidade. com certeza. O preconceito é você não ter uma educação superior. E eu tenho certeza que os conhecimentos artísticos e culturais que os meus pais têm até hoje, tinham, meu pai já faleceu, mas é que a minha mãe tem até hoje, que o meu avô tinha, ele é muito maior Porque é um do que diploma. um mestrado e um doutorado, que eu busco hoje, doutorado, entende? Então, assim, mas são esses questionamentos que a gente precisa parar. Então, o problema é esse, então a gente vai avançar, né? Então, a gente está sempre avançando aí. Até para se mostrar mesmo como mulher e como pessoa, entende? Assim, a Sim. gente pode fazer, né? E sou sim artista de circo. Eu acho que em qualquer lugar, se você olhar no meu currículo Lattes, ele está lá, primeira coisa, profissional circense, de uma família itinerante, porque é a minha história. Isso é muito importante, né? A gente trazer a nossa história, né? E o lugar de onde você veio, né? Quem é você? Né? E a minha história é essa, é o circo e a comunidade. Né? Algumas pessoas falam assim pra mim, ah, você não mudou daqui, né? Muita gente, né? A própria família, né? Eu falo, gente, eu não troco. Porque eu entendo que precisa de muita coisa ainda na minha comunidade, entende? E a gente precisa fazer algo para que ela volte a crescer, porque parece que começou e Tá. estacionou. Sim. E falando diretamente assim desse seu envolvimento com a comunidade e dentro da sua história, atualmente você tem feito algum projeto social aqui mesmo pela comunidade ou em algum outro lugar que você queira falar um pouco sobre? Então, assim, falando do circo, eu tenho um atendimento em Diadema, né? No Circo Escola Diadema. Não tem como eu não falar, porque o Circo Escola Diadema, ele fez parte de todo esse processo de construção de conhecimento. A minha irmã e meu cunhado, a minha irmã era mais jovem, mas o meu cunhado era professor aqui do espaço. E ele tinha um sonho de montar um circo. Eu acho muito legal as histórias. Ele tinha um sonho de montar um circo. E o meu avô também um circo social. E aí, quando acabou todo o processo aqui, a minha irmã, ela começou a trabalhar aqui também, muito jovenzinha, e casaram, e aí ele foi correr atrás de todo esse processo, né? Mas para resumir assim, hoje ele conseguiu construir o Circo Escola Diadema, que é patrimônio de Diadema hoje, que é um circo escola grande, que é um espaço que atende crianças, jovens, idosos, né? Então a gente tem um atendimento gigantesco. E eu tenho muito orgulho de falar que eu faço parte de todo esse processo, né? Como arte educadora, né? Porque eu também falo para vocês assim, eu gosto da sala de aula, então o circo é minha sala de aula, né? Na escola é minha sala, eu gosto da sala de aula, né? Eu gosto realmente desse contato direto de amorosidade com o outro. Então até hoje eu sou educadora do espaço, tenho duas turmas de jovens, de criança e jovem, né? E tenho uma turma no sábado que são os meus adultos, que eu sou apaixonada por eles, né? Que é a nossa turma Poli. Poli era o nome de palhaço do meu avô, né? Ah, Então o nome uma da turma, homenagem. turma Poli, é uma homenagem que eles fizeram aí. E hoje o meu sobrinho, o Ítalo, ele tem um palhaço que chama Poli, então ele leva, né? Essas questões. Então eu ainda faço esse trabalho social, né? O Circo Escola está ligado à Secretaria de Cultura do município de Diadema. Agora, aqui na comunidade, quando entrou a pandemia, eu senti uma necessidade mesmo de, de fazer uma ação social, né? Mas eu falo para vocês que o quanto é importante, né, esse processo. Eu precisei, foi uma necessidade minha, literalmente, porque meu marido faleceu na pandemia, né, ele pegou Covid, e eu precisava fazer alguma coisa. E a gente estava num momento de afastamento, né? Aquele momento de que as pessoas realmente não saíam de casa, que você estudava em casa, né? E eu percebi muita dificuldade na minha filha, né? A minha filha menorzinha, ela estava no primeiro ano, e muita dificuldade para estudar. E aí, nesse momento, aqui na comunidade tem um projeto
Tem o Grêmio Recreativo Favela, que é um time de futebol aqui grande da comunidade. E eu fui até esse espaço e fiz uma proposta, né? E eles prontamente, né, aceitaram a proposta. Vou falar para vocês que eu acho que uma semana depois eu já tinha mesa, carteira. Muito legal, porque você vê quando a comunidade ela age junto, funciona, foi incrível, assim. E a gente não tinha espaço para dar aula, porque eles tinham uma quadra e o espaço de dentro, né, assim, não tinha como colocar. A gente pensando como que põe essas mesas e essas carteiras, mas a gente colocou lá nas pedrinhas, né, era tudo com pedrinha. E aí eu comecei, divulguei esse projeto e comecei a fazer o atendimento. A gente chegou a atender ali quase 50 crianças durante o período pandêmico e quando passou a pandemia, o projeto deu continuidade. Hoje o projeto ele chama Educa Favela. A gente faz um atendimento numa sala de aula que agora é realmente sala de aula das crianças, né? Eu tenho crianças PCDs na sala de aula também, crianças com dificuldade de aprendizagem. Então, eu tenho esse projeto, mas eu almejo realmente que esse projeto ele venha de encontro a um projeto cultural também. Então, a criança fazendo as atividades artísticas, culturais, que a comunidade vai trazer também. Porque a gente sabe que a comunidade tem algumas coisas que é importantíssimo, né? Então, o que eles querem? O que a gente pode trazer? E, lógico, o circo ele vem também, né, caminhando junto. Porque acho que é uma adaptação, né? Tem que trazer novamente essas novas linguagens, né? É reacender, né? Porque Reacender tá essa apagado, chama, né? exatamente. E aí, a gente também trazer essa questão dessa necessidade que a educação tem. Né? Porque eu falo para vocês que eu tenho criança de 8º ano que não sabe escrever. Então, assim, é muito além da arte, somente da cultura. É a transformação. É a transformação integral. Então, hoje, quando eu penso numa ação social, a gente tem que pensar na ação social de uma forma integral. Né? E o integral ele vai trazer tudo isso. É a aproximação da família, é a aproximação da comunidade nos espaços socioeducativos. Essa criança entender a necessidade, a importância da escola. Muitos jovens não entendem mais isso. Perdeu, né? Eles não querem estar em sala de aula. Sim. E eu falo isso com propriedade, porque eu sou professora de jovem. Dentro aqui do nosso território, você que está vendo toda essa articulação, e, enfim, você cresceu Sim. aqui assim como a gente, Sim. Para você, qual é um dos maiores desafios aqui pra gente, dentro da nossa comunidade, assim? Que nem você falou que está um pouco estagnado, está um pouco parado, mas qual que você acha que é um desses desafios? Eu acho que o maior desafio hoje é você conseguir espaços de verdade, onde tem um atendimento que seja efetivo. Então, o que é o atendimento efetivo? Assim? A gente percebe que pós-pandemia, durante a pandemia houve muita dificuldade. E pós-pandemia isso foi se agravando. Então, assim, primeiro que aquela criança que entrou no primeiro ano, hoje a gente consegue visualizar isso na escola. Ela tem uma dificuldade gigantesca, Defasagem. né? Essa defasagem gigantesca. E aquele jovem que já tem um processo, uma dificuldade, né, em sala de aula, se agravou ainda mais. Então, assim, quando eu falo de espaços acolhedores, onde a gente consiga trazer esse jovem, oferecer algo com que esse jovem realmente se aproprie, eu acho que é isso. Não adianta eu ter um espaço artístico, cultural, educacional e o jovem não quer estar lá. Mas para que esse jovem queira estar lá, eu preciso oferecer um espaço também que traga esse jovem de alguma forma. Ele, né? Acolha ele e a família. Sim. Né? Então, assim, se eu não conseguir fazer isso, eu posso ter 10 espaços sociais que não vai funcionar. Então, assim, eu vejo a necessidade real de você trabalhar com o primeiro emprego. Eu vejo a necessidade real de pegar esse jovem e apresentar a informática de uma forma diferente, não só para a rede social. Né? Porque quando ele vai fazer uma entrevista de emprego, a primeira coisa que eles vão fazer, né, é saber se ele realmente consegue acessar a internet, se ele consegue se comportar, se ele consegue mandar um e-mail. Né? Hoje não existe mais currículo impresso, Sim. né? Mas muitas vezes o jovem não sabe fazer um currículo. Verdade. Então eu vejo que a gente precisa na comunidade são coisas simples, às vezes um espaço com 10 computadores, que eu possa fazer um atendimento para esse jovem e para essa família. Que eu possa ensinar a enviar um emprego para poder ter lá o jovem aprendiz naquele primeiro momento. Né? Um espaço onde eu consiga dar o atendimento escolar para as crianças e um espaço onde eles vão lá fazer arte e cultura. Eu acho que é isso. Então, a comunidade precisa de acesso.
Com certeza. né? E assim, você fala muito sobre os projetos que você tem atuado atualmente e as coisas que você tem feito, mas a gente queria entender um pouco sobre quais são os seus planos futuros, assim, o que você almeja dentro dessa questão socioeducativa. Então, na verdade, assim, eu acho que realmente conseguir organizar um espaço que eu consiga atender minha comunidade. Não, Consiga acho que é isso, assim, concretizar, né? concretizar, Sim. né? E ter parceria com pessoas, entende? Então, eu acho que a primeira coisa, assim, quando a gente fala de parceria, não é questão financeira, mas eu acho que é a parceria das pessoas entenderem o que precisa para você não ver mais esse jovem que a gente vê hoje, gente. É um absurdo quando eu chego na rua de casa e a gente vê como que a droga está acabando com os jovens. É mãe e filho. Esses dias eu fui no supermercado, estava mãe e filho. E aí a gente olha e fala assim, eu não sei se é a K9 ou uma outra droga que já está por aí, mas assim, a gente percebe o quanto essas pessoas elas não são mais vistas. Sim. Se a pessoa estiver passando mal, as pessoas passam por cima, entende? É que normaliza, né? Normalizou. Normaliza a pessoa tá usando droga, principalmente em território periférico. Exatamente. Normaliza, às vezes, ter um corpo, né, morto ali, porque tá a violência, o descaso, Exatamente. a questão da pessoa não se achar mais importante, literalmente ser marginalizado e invisível, né? Exatamente. Então eu acho que são essas questões que a gente precisa trabalhar de imediato, né? Eu acho que é isso, tem um espaço, eu almejo isso sim, mas é um trabalho de formiguinha. Quando eu falo que a gente precisa de parcerias, assim, eu acho que a primeira parceria que eu consegui é você chegar no espaço e falar, eu gostaria muito de desenvolver algo e você perceber que as pessoas olham, não, é incrível, tanto que eles me gostam de professora, né? Ninguém sabe meu nome, eu acho, né? Mas assim, você vê que as pessoas abraçam uma causa. Isso é importante, né? A gente primeiro abraçar a causa e a gente tentar aí fazer algo para a comunidade. Será que vai funcionar? Não sei, mas eu acho que a gente tem que querer, né? Vamos lá, Mobilizar. vamos mobilizar de alguma forma, de repente, em algum momento a gente consegue. E realmente passar para essas famílias, né, que a educação ela precisa ser vista com outros olhos. A educação parece aquela frase clichê de comercial, né, do Clichê, governo, exatamente. mas Mas de precisa. fato a educação transforma. Exatamente. A Ela dá educação acesso, transforma. ela dá oportunidade, Exatamente. nem você falou. No nosso caso aqui nós somos 3 mulheres, né? Exatamente. Que veio, claro, a gente vem cada uma de um lugar, mas a gente tem a mesma localidade, o mesmo território, as dificuldades de estar, não sei se a palavra é essa, né, mas a gente tem que se provar, né? Então, que nem você Todo falou, momento. a todo momento, então, se graduar, você ter essa Sim. posição, né? Trabalhar, cuidar do filho, nós duas, né? Não a Sim. Yasmin, mas ter toda essa dinâmica de se provar que você é uma mulher para além dos parâmetros que estão ali postos, Imposto, né? né? Que ainda, infelizmente, no século eu acho incrível isso, a gente tem que falar isso, que os salários ainda são diferentes, né? Que as pessoas te olham diferente por ser mulher, né? Te Ou julgam, te né? julgam, né? Então, assim, é muito importante. Eu acho que se a gente conseguir, né? É um trabalho de formiguinha, eu sempre falo isso. Se você conseguir 1%, você está batendo meta, né? Porque realmente é bem complicado. Enfim, falando diretamente dessa vivência feminina e dessa dificuldade da vivência feminina, você trouxe aqui pra gente hoje o seu livro que fala diretamente sobre mulheres circenses, etc. Então eu queria que abrir esse espaço aqui pra você Sim. falar um pouco mais sobre o seu livro, fazer seu Sim. merchan aí. Então, na verdade, esse livro foi um sonho, né? Porque, assim, foi o sonho de concretizar o meu mestrado, né? Eu sempre quis estudar. E aí, quando eu comecei a fazer o mestrado, entrou a pandemia. E aí eu comecei a estudar em casa, foi todo um processo. Mas eu comecei a perceber a necessidade de falar do circo. Porque acho que a gente traz tanto, né, nessa questão da trajetória que a gente passa, tantas questões que ficaram a ser respondidas. E aí eu percebi também a necessidade de falar de mulheres. Então, esse livro eu trago duas mulheres, que são as mulheres da minha vida, que elas moram comigo até hoje, que é minha mãe e minha avó. As duas foram artistas de circo, educadoras, e elas passaram por esse processo social. E eu trago
também a Hermínia Silva, que infelizmente a gente perdeu a Hermínia Silva faz uns 15 dias. Ela é acadêmica, uma mulher circense, de família itinerante, que chegou na universidade, na Unicamp. Ela tem um grupo de estudo na Unicamp, né? Então, ela foi uma das pessoas que eu entrevistei. E a Hermínia Silva, que é uma mulher circense, né, incrível, de uma família itinerante também, de gerações de circo. Então, eu quis trazer essas mulheres e elas falarem um pouco. Então, na verdade, são narrativas que elas trazem dessas trajetórias. E nessas narrativas tem muito essa questão, assim, qual que foram as maiores dificuldades, né? Como que o circo, como as pessoas viam essas mulheres, né? Como foi chegar na academia. Então, assim, para quem quer conhecer um pouco do circo, né, de como que funciona, como que para elas a arte do circo se apresentava, eu trouxe no livro. Então, esse livro ele traz essas mulheres e essas narrativas vindo lá do Circo Família, passando pelo Circo Social, Circo Educação, que é o território onde eu estou hoje. Então, eu também trago as minhas narrativas do Circo Educação. E chegando na academia, na universidade, né, com algumas falas da Hermínia Silva e algumas falas minhas também, né, trazendo um pouquinho disso. Esse livro se chama Trajetórias Artísticas e Profissionais de Mulheres Circenses, então ele traz todo esse processo e narrativas incríveis que elas trouxeram, né. Eu escrevo esse livro, mas junto comigo está a Bruna Gabriela Marques, que foi a minha orientadora de mestrado nesse processo, né. Então foi um sonho mesmo realizado, que eu consegui falar da família, eu falei aqui do espaço do Circo Escola aqui do Guacuri, né? Então tem umas questõezinhas assim, fui trazendo, né, de uma forma muito amorosa, eu acho, né? E onde a gente encontra? Se alguém quiser comprar. Gente, de verdade, assim, é da editora Apres, mas tá na Amazon, tá, né, ele tem aí várias versões dele em várias plataformas, né? Mas se vocês colocarem lá Trajetórias Artísticas e Profissionais de Mulheres Circenses, ou o meu nome vai aparecer lá no Google em vários lugares. Fica a dica, Fica né? a dica. Fica a dica. Mas Isso é um presente pra vocês, né? Obrigada, Obrigada. gente. Super agradece o carinho, né? Sim, com E isso certeza. aqui é um livro daqueles livros que você deixa na cabeceira, dá uma lida, depois você revisa, né? Você fala, vamos voltar ali. Sim, com certeza. Ainda mais porque se trata de trajetórias de mulheres, né? E eu acho que é a relevância, né? O quanto você vê, né? A arte do circo conecta as mulheres, conecta para fazer a parte da literatura. Tem que fazer um documentário, eu já penso assim. O audiovisual já... Mas eu acho que a importância, né, que fez para você na sua trajetória, esse movimento de você querer acessar outros espaços e você não perder a sua essência e querer mostrar esse seu lugar de fala de mulher circense, de mulher periférica, dentro da sua trajetória. Então, eu realmente fico muito feliz. Obrigada pelo presente, né, Yasmin? Muito obrigada. E parabéns, de verdade, pela sua trajetória, pelo seu empenho em querer transformar a sua vida e a vida de outras pessoas, que isso também não é fácil, né? A nossa vida já é muito difícil. Sim, com certeza. Né? Mas eu acho que você tem uma causa maior, né? Então isso é muito bonito. Quando você fala dos seus projetos, quando você fala da trajetória da sua família, o seu olho brilha, Com certeza. A gente vê que aquilo é uma questão de... É uma questão para além do pessoal, né? Ele te transborda. É real isso, né? É do pessoal, né? Acho que quando a gente pensa em família e a gente pensa no outro, eu acho que é isso, né? A gente entender a necessidade de cada lugar, não é nem de cada um, acho que é de cada lugar. Né? E a gente, do lado de casa, a gente tem algo, famílias e alguém que precisa, para que eu tenho que ir tão longe, né? Às vezes a gente vê assim, façam doações lá para outro país, aí você fala, meu, mas como que para lá, se a gente tem aqui do lado de casa muitas Aqui ainda precisa. ações, né, para fazer. Sim, Eu acho que é isso, se as pessoas no contexto geral se mobilizarem, né, a gente consegue atingir 2%, eu já atingi 1, né? Eu tenho que chegar no 2%. Eu acho que isso é importante. E assim, Verônica, você tem alguma mensagem que você queira passar, tanto para os jovens, moradores, para as pessoas no geral, assim, uma mensagem que você queira passar? Gente, na verdade, a gente compreender que a gente pode tudo, o que a gente quiser. Né? A gente pode estar em qualquer lugar, fazer o que a gente quiser. Eu quero fazer uma faculdade, eu vou fazer.
Mas a gente tem que querer mudar, né? A gente tem que querer fazer. Então, assim, não se acostumar, né? Muitas vezes com o pouco que a gente tem. E o muito não é questão financeira, é você realmente ter muito conteúdo, né? E a educação, ela traz muito isso. Eu sempre bato na tecla da educação, a gente fala a questão de ser clichê, mas é isso mesmo, né? Muitas vezes, assim, esse jovem ainda, ele não percebeu a importância que ele tem no mundo. E a transformação que ele Que pode ele fazer. pode, porque eu já estou acabando, né? Você vai perceber que a gente vai passando um processo, né? Então, assim, daqui a pouco, os meus pais, eles fizeram o que eles tinham que fazer, né? A sua mãe fez e está fazendo o que tem que fazer, mas, assim, isso vai ficando para gerações. Se não der continuidade, vai estacionar, Sim. né? Então, o jovem, ele entender mesmo a importância da educação, a importância do estudar, a importância de se mostrar e se mostrar de uma forma diferente, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, o jovem traz e percebe de uma outra forma. Mas o se mostrar como pessoa, né? O que eu quero para minha vida, para a vida do outro. Então eu deixo isso. E as famílias, assim, acreditarem nos seus filhos, né? Que eu acho que é o mais importante. Porque o trabalho tem que ser coletivo. Sim, O com trabalho não é certeza. individual. Então, se a gente fizer uma ação social na comunidade e não tiver esse jovem lá, ele não vai funcionar. Se a família não acreditar nos projetos, não vai funcionar. Né? Se a família não acreditar na escola, não vai funcionar. Então, eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer em conjunto. Se não for feito em conjunto, realmente não funciona. E tudo é coletivo. Né? Então, o trabalho tem que ser coletivo. Então, acho que a mensagem é essa mesmo. Né? Acreditem, né, no potencial. Esses jovens hoje, eles têm muita coisa. E quando eu falo muita coisa, muitos acessos. Infelizmente, os nossos jovens periféricos ainda têm uma Uma quantidade menor limitação. de acesso. Mas a gente pode mudar isso. Então, acreditar que a gente pode mudar. Sim, com Acho que um certeza. que causou esse movimento, por exemplo, aqui do nosso Sim, lado, era justamente esse, né? Eu escuto muito podcast, ela escuta também, além dela sim, ser aluna de jornalismo, sim. então já fica nisso. E aí é aquela coisa de você buscar espaços que você se identifique, né? Claro que as nossas pautas aqui são um pouco mais cabeção, vamos dizer assim, né? Um pouco mais pesadas, densas, Sim, tal, mais para se fazer pensar. Mas acho que o nosso movimento foi justamente esse, de trazer a comunidade para dentro, mais para perto, com um podcast sim, que é teoricamente elitizado, que geralmente tem podcasts incríveis, eu gosto de vários, que sim, trata, Sim, enfim, infinitas temáticas, mas não tem um podcast que fale sobre territórios periféricos, que traga contextualização e centralize a mulher periférica como uma mulher potência, como ou um jovem que tem uma potência em poder agregar valor. Então, o nosso movimento, quando a gente pensou, por exemplo, no projeto, foi justamente esse. Como que a sim, gente agrega valor ao nosso território? exatamente. Como que a gente reconecta as pessoas que hoje não sabem o que, que é? Então, quando a gente pensou, por exemplo, convidar você, a gente falou, nossa, vai ser bacana, porque ela tem uma trajetória dentro do bairro, ela tem uma trajetória dentro do universo do circo, que durante muitos anos, dentro do nosso território, era uma referência, todo mundo sabia onde era o circo escola, Até hoje você fala do circo escola, as pessoas já já têm a conecta. rua, né? Tudo Então, direitinho. Isso assim, mesmo. é algo que a gente realmente, eu como uma pessoa que participou disso, desses movimentos, filha de uma liderança comunitária, e tendo todo esse contexto, não também, né, sendo formada em gestão pública, Sim, todos esses contextos, a gente buscar esses mecanismos. Né? E às vezes você abrir a porta, você abrir um espaço, nem você falou, né, que o sim, espaço foi ali em movimento, mas a gente abriu um espaço de fala, sabe? Olha que bacana, eu não sabia que você tinha feito um livro, por exemplo. Quantas outras pessoas no bairro exatamente. que são, assim, que são mestres ou doutores que a gente nem deve saber, que se perde, não tem essa visibilidade por não ter um espaço de fala. E tem uma coisa importante que você está falando, que assim, muitas vezes as pessoas olham para os espaços periféricos, para a comunidade, e a gente está invisível. E as pessoas acham que aqui na comunidade não existem outras pessoas, entende? Então, assim, quando eu falo que esse jovem ele tem que se mostrar, é isso mesmo, é deixar de ser invisível, né? É escrever algo, sabe? É deixar claro quem ele é. Então, assim, eu tenho certeza que aqui na comunidade tem muita gente boa,
né? E quando eu falo gente boa, é aquela pessoa realmente que abraça causas, são aquelas pessoas que realmente estão ali para contribuir, mas a gente não conhece, porque a própria pessoa não se mostra, né? Então, eu acho que o mais importante da comunidade é isso. E essas pessoas, essas lideranças, se mostrarem e falar, a gente está aqui, então vocês não podem fazer qualquer coisa com a nossa Eu comunidade. acho que essa questão da importância do território, é aquilo que você falou da questão do jovem de agora, né? A questão que a gente até falou em outro episódio também, inclusive, não foi combinado, mas essa questão do pertencimento. O quanto você saber a sua história, você ter acesso, faz a diferença na sua trajetória. Sim. Você pode querer sair do bairro onde você nasceu por X motivos, mas você pode sair e deixar ali algo. Ou voltar e fazer algo por aquela comunidade, né? Eu acho que o mais importante quando se fala de trajetória pessoal e de história pessoal mesmo é o que você deixou. Porque se você não deixa nada, você não tem uma história para contar. As pessoas não conhecem a sua história. Então eu acho que pensando em tudo que você trouxe, em tudo que a gente está trazendo com o podcast, eu acho que a maior vontade de todas as pessoas no geral é deixar algo. E eu acho que isso é muito importante quando se trata principalmente da juventude atual, que tem toda essa questão de pertencimento que a gente comentou aqui, de tipo, não se sentir pertencente no local em que vive, no local em que mora, e de não ter todo esse acesso. Então eu acho que todo mundo quer deixar algo, mas nem todo mundo tem a possibilidade e a estrutura o suficiente para deixar algo, entende? Então eu acho que todos os trabalhos sociais que você faz trazem muito esse pertencimento pro jovem de ele entender que ele pode deixar algo, que ele pode ter algo para deixar e que ele provavelmente tem. Ele só precisa trazer isso à tona de alguma maneira. Então eu acho que você traz muito isso com você nas suas falas e também da forma como você atua, sabe? O que eu fico, às vezes, fazendo uma reflexão, né, assim, a gente ainda precisa do poder público e a gente entende que ele não visualiza todos os espaços. O descaso. O descaso é muito grande ainda. Então, assim, quando eu falo, né, eu falei anteriormente desse trabalho da família com os espaços educativos, né, ou com a escola, ou com as próprias lideranças da comunidade é importante, mas o trabalho também não é feito sozinho, né? Então, assim, o jovem precisa falar, a gente tem que ir para a rua, né? O jovem, os mais velhos também, né, gente? Mas quando a gente traz essa questão, a juventude, ela é muito importante e ela tem que tomar esse lugar mesmo, né? Tem que ter universidade para todos, de verdade, né? Não dá ainda, gente. Tem uma coisa muito séria. Eu falo isso na universidade. Eu sou professora hoje, eu dou aula na Estácio, mas eu falo muito isso para eles. É muito complicado ainda você perceber que as pessoas que pagam as faculdades particulares são aquelas que não tiveram acesso a uma boa educação. E quando a gente fala acesso a uma boa educação, não é que o Estado, os professores do Estado não têm uma boa educação, porque aí eu vou falar, é o meu lugar de fala. Eu vejo professores muito bons, mas eu vejo que a escola ainda não entendeu o papel dela, né? E aí quando a gente fala da escola, a gente fala realmente do poder público, de baixos salários para professores, né? Então, assim, é muito complicado, de todo o processo. E aí a gente se depara com pessoas que chegam na universidade sem condição de estar lá. Sim. Tem alunos, gente, que mal sabe escrever E tá no ensino superior. e está no superior. Só que a gente fala assim, isso é ruim para a formação futura que ele vai ter. Mas ele está no lugar que ele quer estar. Mas as oportunidades não foram passadas antes para lá atrás. Entende? Que é um processo que está lá atrás. Então, se a gente ainda não correr atrás de uma boa creche, se a gente não correr atrás de uma boa faculdade, de uma boa educação infantil, né? Se a própria comunidade não entender a importância, né, dos anos iniciais e anos finais da escola, do ensino médio, não, não funciona. Porque vai se acomodar. Para ele está ótimo. Tá tudo bem. Pobre Sim. continua sendo pobre, marginalizado e periférico.
Sim, né? com certeza. A universidade pública, ela vai estar para quem tem condição financeira de pagar uma particular. Sim, E o pobre vai ter que pagar a faculdade. O Com que é uma certeza. controvérsia. Que é um absurdo. Então, assim, aí a gente começa a fazer umas reflexões muito além, né, do que a gente precisaria no século XXI. Né? Todos têm que ter acesso. Sim, com certeza. Né? Todos têm que ter acesso. Só que esse jovem também tem que entender o lugar dele. E o lugar dele é lutando realmente. É que eu acho É ter que equidade, né, gente? A gente fala de igualdade, todo mundo fala que existe igualdade. Ok, mas a equidade tem? A gente está Sim, não exatamente. chega, né? Não chega. Eu acho que a parte da educação, né, em territórios periféricos mesmo específico, é algo que sentencia eles a um espaço onde tudo bem você abandonar, Sim. né? Então você não tem uma escola que te acolhe, uma escola geralmente é uma escola, a escola pode ser enorme, mas geralmente a escola é num tom feio, é uma escola que já te Cheia de grade, parece uma prisão, literalmente. É uma prisão, gente, é um absurdo ainda as Né? escolas serem assim. E cheias aí de grade. você tem um ensino arcaico, porque é um ensino antigo, onde a pessoa senta, copia e você escreve. Copia. E não, a geração que está agora, com os recursos que a gente tem agora, não cabe mais, depois da pandemia, não cabe mais esse lugar, onde o aluno senta, o professor fala e você copia e fica nisso. Eu vou te falar Né? que essa educação, ela é pregada de uma forma diferente. Sim, E aí quando você pega o currículo do Estado, quando você pega a base nacional comum curricular, ela traz de uma forma diferente. Ela tá traz bonita. uma educação com metodologias ativas, onde a criança e o jovem, ele é protagonista. Só que você falou uma coisa que é real. Eu sou professora, vamos excomungar na escola, né? Mas a gente ainda chega na escola e vê aquela educação de que você abre a cabeça da criança e enfia informação e está tudo certo. Não há diálogo, né? Não há diálogo, não há uma roda de conversa dialógica, que o que eu sei, ok. E você vai aprender o que eu sei. Então, infelizmente, não são todos os professores, mas infelizmente a educação ainda traz isso. Né? E acaba realmente com esse perfil que a gente tem hoje, né? Porque a gente está num momento tecnológico, a gente está num momento onde esse jovem ele tem que aparecer de uma forma, né, muito eficaz, mas ele tem que entender, né, todo o processo dele ali de construção de conhecimento. Sim. Como que vai ser feito isso se eu não tive uma base boa na escola? E o quanto essas escolas, se elas têm acesso à cultura, ao esporte, a outras questões, faz com que o aluno queira ficar dentro da escola. Vai fazer com que o aluno realmente queira. Mas não é fazer por fazer. Ah, você tem uma. Que assim, tem aquelas matérias que as crianças têm que escolher e tal. E aí você fica num lugar. Ah, você dá 3 meses a matéria, sei lá, de circo, por exemplo, vamos pegar o circo. Você dá em 3 meses você não vai aprender. Desculpa, não aprende. Teatro, circo, não aprende. Sabe, não tem um período onde a criança possa se desenvolver, descobrir Sim. aquilo, né? Porque o legal quando você faz teatro, circo, dança, é você descobrir. Você se descobre às vezes dançarino, você se descobre às vezes ator, ou você descobre que aquilo não é pra você e tá tudo Sim. bem, você quer fazer Sim. esporte. Mas é que nesse período você não consegue nem descobrir se você gosta ou não disso. Se identifica, né? E a escola não tem essa abertura, a escola vem com uma coisa pronta, que na teoria é muito bonito, na prática já não é e se distorce no meio do caminho. Então, fica nisso. Então, o quanto que isso acaba prejudicando, de fato, as gerações futuras, o quanto isso acaba prejudicando os jovens tomar esse lugar de não se contentar com aquilo e achar que tá tudo bem. Então, participar de um Grêmio é importante. Sim. Se você está numa comunidade, você reivindicar ali por saneamento básico, que seja por acesso à cultura, Sim. ao esporte. Então, e às vezes o jovem nem tem mais esse acesso. Não tem, porque falar política é chato. Ah, não sei o que, tudo é chato, Você falou né? uma coisa do Grêmio, gente, que eu acho incrível isso, né? A escola tem o Grêmio, que tem que ser uma liderança. E não é. E aí, o Grêmio é só para tirar foto. E aí eu falo isso porque eu trabalho em escolas, isso é muito sério. Então, assim, até que ponto o jovem entende, ele consegue contextualizar o que é um Grêmio. Mas a culpa não é do jovem, é da criança. Não. Isso tem que ser passado. Mas para que eu vou querer dentro de uma escola um jovem ter autonomia? Pra quê? Que pensa. Que pensa. Porque assim, esse jovem na escola pensando muito é o terror do professor, gente.
E não só do professor, né? É, O no terror contexto dos geral, poderes públicos. Exatamente, mas a gente fala ali porque é mais fechadinho, mas é no contexto geral. É você mandar ele embora, tá? Mas assim. Mas quando a gente olha para aquele jovem que ele tem tanto entusiasmo, que ele tem uma criatividade gigantesca, né? Que chega de manhã e te dá um bom dia, muito feliz, sabe assim? Aquilo incomoda muita gente também. Então isso é muito complicado, né? A gente tem um olhar diferente, de verdade. Então a gente queria agradecer infinitamente a sua presença, Verônica. Agradecer por você ter aceitado o convite. A conversa foi incrível e foi muito, agregou muito para nós e eu acredito que para o público também. Então, muito, muito, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço vocês, assim, é muito importante o que vocês estão fazendo. Acho que mais pessoas devem sentar aqui, né, e contar suas histórias, falar suas narrativas e realmente falar o olhar que tem da nossa comunidade. Né? Espero que ela cresça aí cada dia mais, né, que a gente consiga ver os nossos filhos aqui, né, e reproduzindo o trabalho que a gente começou, né, que a sua mãe começou lá atrás, que meu pai começou lá atrás. Isso é muito importante. Então eu que agradeço vocês pelo convite. O Pod na Laje é um podcast produzido pelo coletivo Meraki, buscando incentivar e dar voz às pessoas de dentro da comunidade. Não deixe de nos acompanhar também pelas redes sociais, @podnalaje. Convidada do dia, Verônica Tapia. Apresentadoras, Ana Eurico e Yasmin Isidoro. Direção de arte, Daúde Melo. Direção de cena, David Braga. Visagismo, Matheus Gadelha. Assistente de set, Carla Dionísia. Mídias sociais, Carla Dionísia. Estagiária, Lu Eurico. Técnica de áudio, Luiz Henrique. Câmera, David Braga. Técnica de iluminação, Daúde Melo. Produção executiva, Ana Eurico. Roteirista, Yasmin Isidoro. Co-roteirista, Ana Eurico. Edição, Yasmin Isidoro. Locução, Ana Paula Pereira.